Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Sejam bem-vindos de volta ao canal. Vamos dando continuidade ao livro O Poder da Presença, ainda no capítulo de número 7. Imagine todos os componentes da impotência: ansiedade, estresse, medo, ameaça, insegurança, astral negativo, postura defensiva, função executiva reduzida, problemas de memória, problemas perturbadores, fuga, e depois multiplique-os por muito. Isso dá uma ideia aproximada de como alguém com transtorno do estresse pós-traumático, ou TEPT, experimenta a vida. Experiências traumáticas podem nos privar de nosso poder pessoal. O trauma, assim como a impotência, causa uma desarmonia profunda entre corpo e mente. O psiquiatra e especialista em TEPT, Bessel van der Kolk, observou que o trauma resulta num colapso da sincronia física. Ele escreveu: quando você entra na sala de espera de uma clínica, consegue distinguir imediatamente os pacientes dos funcionários, por causa das expressões congeladas e dos corpos desanimados, porém agitados. O TEPT nos desintegra, criando fissuras e conflitos psicológicos profundos enquanto lutamos para enfrentar o dia a dia, para estarmos presentes com nossos filhos, pais, amigos e colegas, ao mesmo tempo que nos protegemos atentamente de ameaças perceptivas e tentamos repelir as lembranças que nos assolam. Ficamos divididos. Os tratamentos psicoterápicos tradicionais para o TEPT supõem que o trauma vive na mente, por isso miram ali. A terapia cognitivo-comportamental, baseada na ideia de que o pensamento guia o comportamento, procura reprogramar os padrões de pensamento das vítimas de TEPT. A terapia de exposição busca dessensibilizar a vida que o trauma persegue, obrigando a relembrá-lo, reenfrentá-lo e revivenciá-lo. No entanto, alguns, como Van der Kolk, questionam essa abordagem. O trauma não tem nada a ver com cognição, relatou ele ao The New York Times. Tem a ver com seu corpo sendo redefinido para interpretar o mundo como um lugar perigoso. A ideia de que o trauma reside no corpo e, portanto, deve ser buscado e curado ali, parece intuitiva. Como Jane Interland escreveu no Times, em muitos casos, os corpos dos pacientes é que foram brutalmente violados e foram seus corpos que os decepcionaram. Pernas que não correram com rapidez suficiente, braços que não empurraram com força suficiente, vozes que não gritaram alto o suficiente para escapar do desastre. E eram seus corpos que agora desabavam sob a menor das tensões, que corriam em busca de abrigo ao ouvirem uma sirene de carro, ou enxergavam cada desconhecido como um assaltante à espreita. Como suas mentes poderiam se curar se elas consideravam os corpos que as continham tão intoleráveis? Muitas pessoas que sofrem de TEPT, além de familiares e amigos, perguntaram se intervenções corpo-mente vêm sendo usadas para aliviar sintomas desse distúrbio persistente. Ao menos 2/3 dos e-mails que recebi sobre esse tema vieram de veteranos das Forças Armadas ou de seus familiares. A questão me assolou. Se o trauma consiste, em última análise, na impotência extrema e se caracteriza por dissociações corpo-mente, será que certas inversões físicas podem ajudar a reduzir os sentimentos de ameaça e restaurar a noção de orgulho? Talvez o corpo pudesse liderar a mente para sair dos estados de TPT. Uma série de cientistas desenvolveu um amplo conjunto de estudos sobre esse tema. Grande parte das pesquisas sobre TEPT concentrou-se em militares veteranos. Especialistas estimam que pelo menos 1 em 5 veteranos sofre de TEPT. E esse número cresce significativamente entre aqueles que participaram de combates. O TEPT em veteranos
tem se mostrado particularmente difícil de ser tratado com medicação e abordagens psicoterapêuticas tradicionais, como terapia cognitivo-comportamental e de exposição. Além disso, as taxas de evasão dos tratamentos são elevadíssimas, e especialmente entre veteranos, por uma série de motivos que incluem preocupação com o estigma, exigências da vida e o medo compreensível de revisitar a experiência traumática que causou o TPT. Enquanto isso, o distúrbio vem abalando as vidas de um sem número de veteranos e suas famílias. Em 2012, a pesquisadora Emma Sepalan, da Universidade de Stanford, resolveu investigar a eficácia dos tratamentos corpo-mente em veteranos em TPT.23. 21 veteranos americanos das guerras no Iraque e Afeganistão participaram do estudo. 11 deles foram encaminhados aleatoriamente a um grupo de tratamento pela yoga. Os outros 10 foram postos numa fila de espera. Diariamente, durante 7 dias, os 11 veteranos nesse grupo de tratamento foram submetidos a 3 horas de Sudarshan Yoga, uma técnica de respiração que outros estudos constataram ser eficaz para reduzir a ansiedade, depressão, comportamento impulsivo e até tabagismo, ao mesmo tempo que aumenta o otimismo, o bem-estar e regula as emoções. Antes de prosseguir, tenho de esclarecer um ponto. Não sou adepta da yoga. Até mergulhar na literatura científica a respeito, eu era cética. Não que eu achasse que a yoga fosse nociva às pessoas. Só não conseguia admitir a ideia de que era tão boa quanto seus praticantes alegavam. Tal como uma adolescente, costumo reagir contra quaisquer tendências de que de repente parecem estar por toda parte. Além disso, praticamente todos os dias eu ouvia a seguinte pergunta, por causa da minha formação em balé e meus interesses de pesquisa. Você certamente pratica muita yoga, né? Isso me fazia resistir ainda mais. Mas sou uma cientista, de modo que agora tenho de superar minha resistência, pois os indícios de que a yoga produz resultados psicológicos e fisiológicos positivos são quase irrefutáveis. Desde que intervenções baseadas na yoga foram aceitas pela comunidade médica, centenas, talvez milhares, de estudos empíricos descreveram seus benefícios à saúde, da redução da pressão arterial e do colesterol ao alívio das dores físicas, emocionais e sociais crônicas. Todo resultado é válido? Todo estudo foi bem feito? Provavelmente não. Mas essa é a natureza da atividade científica. Portanto, já não vejo a yoga como uma tendência excessivamente badalada. Quando praticada de maneira correta, pode ser extremamente eficaz. Ora, tentar explicar em poucas páginas cada aspecto de como a yoga afeta o corpo e a mente seria absurdo. Estamos falando de uma prática antiga, com uns 3.000 anos de existência, que envolve simultaneamente o movimento físico, o controle da respiração e a atenção meditativa plena, todos interagindo e fluindo juntos. Se quiser saber mais sobre os benefícios da yoga à saúde, recomendo a leitura de Yoga for Pain Relief, da dor psicológica, de Stanford Kelly McGonigal. Gente, é cada nome que vocês não têm noção, o esforço que eu faço aqui para ler. Aqui estamos fazendo uma breve incursão na yoga, percorrendo apenas o bastante para examinar como e por que a prática pode reduzir a ansiedade e o medo das vítimas de TPT, bem como em todos nós, ao mesmo tempo que aumenta a força e a confiança. Eu queria saber mais sobre o trabalho de Emma Seporralahun junto aos veteranos. Então perguntei se ela estaria disposta a conversar comigo sobre sua pesquisa. Com muito entusiasmo, ela concordou. A prática de yoga de Sepelan junto aos veteranos, explicou ela, começava com os participantes apenas sentados numa posição confortável e respirando fundo, gesto que naturalmente expande o tórax.
O grupo praticava o que na yoga denominamos respiração da vitória, o que fazemos quando estamos num estado de profundo repouso, que, num exemplo elegantemente simples da capacidade do corpo de mudar a mente, desencadeia o reflexo calmante. A respiração é uma forma maravilhosa de reduzir sua ativação fisiológica, disse Sepalan. Entender que você pode controlar sua respiração é o primeiro passo na compreensão de como controlar sua ansiedade, de que você dispõe das ferramentas para fazê-lo sem o auxílio de terceiros. Quando sua mente está acelerada, quando ocorre algo inesperado numa situação social que o deixa sem saber o que fazer, você sabe que pode se acalmar controlando sua respiração. Para avaliar a eficácia da yoga em veteranos em seu estudo, Sepalan e seus colaboradores em Stanford fizeram medições antes e depois da reação de piscar os olhos quando os voluntários eram expostos a barulhos altos. Ou seja, a reação de susto, geralmente exagerada nas vítimas de TEPT, e medições autorrelatadas de ansiedade, a frequência de lembranças traumáticas e pesadelos. Considerando a bem documentada resistência do TEPT aos tratamentos, Sepalan surpreendeu-se com os resultados. Um mês depois, veteranos que participaram do curso de yoga de uma semana mostraram reduções de todos os sinais de TPT. E ela ficou pasma ao constatar que, um ano depois, os sintomas de TPT e a ansiedade dos avaliados continuou a se reduzir substancialmente. Sepalan escreveu o estudo como a coisa mais gratificante que já fiz. Um participante escreveu para ela: lembro tudo o que aconteceu sobre a experiência traumática, mas ela não me domina mais. Outro disse simplesmente: obrigado por devolver minha vida. Algumas daquelas pessoas viviam entrincheiradas em seus porões e nunca saíam, contou ela. Agora saem para trabalhar, namorar, conviver socialmente. Vejo que sorriem de novo. Um deles me contou que tinha viajado de férias com o pai e não conseguia acreditar em como estava feliz. Mas o mais importante para ele foi quando seu pai disse: tenho meu filho de volta. E agora ele se tornou um porta-voz do programa. Você já dispõe das ferramentas de que precisa para se tornar presente. Em 1997, enquanto trabalhava com a Comissão da Verdade e Reconciliação na África do Sul, Besson van der Kolk apareceu a uma reunião de um grupo de sobreviventes de estupro em Johannesburg e reconheceu, mesmo num ambiente totalmente estranho para ela, a linguagem corporal universal do trauma. As mulheres sentavam-se curvadas, tristes e congeladas, como acontecia em tantos grupos de terapia de estupro que eu havia visto em Boston. Recordou ele em seu livro The Body Keeps the Score. O corpo registra o placar. Fui acometido por uma sensação familiar de impotência e cercado de pessoas traumatizadas. Senti-me desabar mentalmente também. O que aconteceu depois daquilo parece uma encenação das palavras de William James. Eu não canto porque estou feliz. Estou feliz porque canto. Gente, eu gostei dessa frase. Comenta aqui comigo, para mim, abaixo do vídeo, o que você acha dessa frase e se você gostou dela. Ok, vou ficando por aqui, mas te vejo na continuação deste capítulo, tá? E se você ainda não é inscrito no nosso canal, chegou agora a oportunidade de você se inscrever e clicar no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo. Te vejo daqui a pouco. Até lá!